ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, que era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Chilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas 2 noras com ela, e indo ela caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse, peço que prestem atenção, aqui versículo 8 diz, disse Noemi as 2 noras, ide, voltai cada uma à casa da sua mãe. E o Senhor use convosco benevolência, como vós usastes com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa do seu marido. E beijando-as, elas levantaram a sua voz e choraram. E disse-lhes, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los ieis até que viessem a ser grandes, deter-vos-ias por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas. E mais amargo-me é a mim do que a vós mesmas, porquanto o mal do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e o outro tanto, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Pai, muito obrigado, esta é a sua palavra. Louvo, te honro e exalto pela confiança, Senhor, nesta noite. Sou apenas um vaso, e desde que eu me conheço como empreendedor da sua palavra, o Senhor sempre usou da sua bondade, sua graça, suas misericórdias para comigo. E nesta madrugada não seja diferente. Não há
morreram e essa morte é uma morte por ser da morte do marido da Noemi. Existe algo que me impressiona, sobretudo quando olhamos para a atitude da Ruth, nem face ao posicionamento da Noemi. Noemi, ela entende que já não tinha mais nada para dar às suas duas noras, né? Era uma mulher que naquele momento amargurada, ela tinha os seus conflitos emocionais naquele momento, acabava de perder o marido e logo depois está a perder os seus dois filhos. Nós podemos imaginar quão terrível pode ser isso para uma mulher. E ela acha por bem, por uma forma de proteger as suas duas noras, né? Ela acha por bem dispensá-las. Nesse caso, ela fala para a Orfa, fala para a Ruth, que cada uma delas poderia tomar o seu próprio rumo. É interessante, se for já prestar atenção, é interessante a atitude da Ruth. Só para nós percebermos, Ruth estava na sua terra, e estava na terra dos seus pais. E se nós formos a prestar atenção nas declarações, nas palavras da Noemi, Noemi faz-nos entender que a mãe, pelo menos da Ruth e da Orfa, essas duas mães estavam vivas, né? Porque ela diz: voltem em casa dos vossos pais, né? Vossas mães. Então ela faz-nos entender que de uma ou de outra forma os pais, né, dessas duas noras estavam vivos. E mesmo assim as duas, elas se dispõem a seguir a Ruth, sendo que ela não tinha mais nada a lhes oferecer. Ela volta a pesar um pouco de esforço para dificultar com que elas seguissem a ela. Mas, é claro, nós temos que olhar para isso não como um teste, mas como uma forma de protegê-las. O discurso da Noemi não era um teste para as noras, era mesmo uma questão de proteção. Realmente eu já não tenho mais nada para vos dar, eu estou voltando à minha terra. E também me seguir será vos comprometer demais, porque de uma ou de outra maneira vai permanecer aquele respeito de uma nora para a sogra, e parece que estarei vos privando, principalmente na vossa vida sentimental. Porque aqui terias que, por exemplo, consultar-me a mim qualquer coisa. Será que posso me relacionar com o fulano? Aquele vínculo sempre ia criar, em algum momento, alguns embaraços, né? No meio desse relacionamento. Só que interessante que quando ela manda ou propõe isso às duas noras, que cada uma tomasse o seu rumo, a Bíblia nos diz que a Orfa beija a ela, né, e vai embora. Mas depois fica, né, a Ruth. Né? A Ruth não beija, mas a Bíblia diz que apegou-se a ela. É interessante que quando a Ruth fala dos riscos, ela diz: eu não tenho mais nada para vos dar. Ainda que eu tivesse esperança de que me envolvesse com algum homem, por acaso vocês iam esperar que esse homem crescesse para vir se relacionar convosco? Ela grava um pouco a coisa. Entretanto, existe alguém que enxergou maiores riscos em relação à própria Noemi. Essa pessoa foi Ruth. Quando ela começa a falar da morte, né, onde quer que tu morres, né, onde for, né, que você morre, eu também morrerei. Então, ela enxerga riscos além dos riscos que a própria Noemi estava enxergando. E esta mulher, ela estava disposta a seguir a Noemi independentemente dos riscos. Talvez você não consiga entender a dimensão disto, mas estamos a falar de duas mulheres que não tinham o nosso Deus como seu Deus, né? Elas eram apegadas a ídolos, tinham vários deuses. É por isso que a própria Ruth, aliás, Noemi, acaba dizendo às duas: vão servir os vossos
Mas, apesar dela ter revisado essa questão de adoração aos seus deuses, a Ruth estava disposta a seguir a Noemi. A Ruth estava no seu lugar de conforto, meus queridos. Entendo que o que leva a Noemi voltar a Belém não é porque havia fome em Moabe. Ela só ouviu que já havia pão na sua terra. Ela decide voltar. Então, e temos outra questão. Os pais da Ruth estavam vivos. Estava na sua terra sem fome. Os seus pais estavam vivos. E os seus deuses continuavam lá. Conforto total. Impressionante que a Ruth decide abandonar todo o conforto. Ela diz: eu te seguirei. Querido, eu falei tudo isso para dizer que a sua grandeza pode começar onde a tua segurança termina. Não sei se consegue perceber. Amém. A sua grandeza pode começar exatamente onde a sua segurança termina. No ponto de vista humano, não havia nada seguro em Ruth seguir a Noemi. Me fala qual é a segurança da Ruth. Ela está deixando seus deuses, está deixando seus pais, está deixando sua terra, que tem certeza de que tem pão, não ouviu falar. E mesmo assim, ela está disposta a seguir a Noemi, que a qualquer momento pode morrer. E se ela morrer, não conhece uma outra pessoa em Belém. Mas ela esteve disposta a abandonar a segurança. Enquanto nós olharmos simplesmente para a segurança como um fator primordial para o nosso crescimento, vamos permanecer na estagnação. É por isso que a Ruth, ela decide correr riscos. Impressionante que quando você está para tomar uma certa decisão na vida, uma daquelas decisões, por exemplo, de Abraão, as pessoas sempre perguntam: ei, isso é seguro? A primeira pergunta que as pessoas colocam quando você fala de seguir um determinado plano, que seja meio que absurdo, as pessoas sempre perguntam: isto é seguro? E por causa dessas questões sempre inseguras, acabamos sendo condicionados a observar o termo seguro como se fosse o termo correto. Não sei se conseguimos. Trocamos o correto pelo seguro. Às vezes você sabe qual é o correto a se fazer, mas você não faz o correto porque prefere o mais seguro. Ruth sabia qual era o mais seguro e qual era o mais correto. O mais seguro seria ficar na sua terra, mas o mais correto para ela seria seguir a Noemi. Ela já estava ciente de que pelo menos aquela questão ela já não poderia mais mudar. Mas há uma coisa que nós somos desafiados quando nós não podemos mudar a situação ao nosso redor. Podemos mudar a nós mesmos. Podemos mudar a maneira como nós pensamos. Podemos mudar a maneira como nós enxergamos a situação. Agora, quero que você perceba, nesta madrugada, que o correto a se fazer nem sempre vende a imagem do seguro. Não sei se me faço perceber. O correto a se fazer nem sempre vende a imagem de que é algo seguro. Em dados momentos você terá mesmo que arriscar. E se a Noemi, aliás, a Ruth, não tivesse arriscado, você não encontraria o nome dela na genealogia de Jesus em capítulo 1 de Mateus. Foi por causa dos riscos que ela tomou que você encontra o nome dela lá. E eu quero que você perceba, de alguma forma, que existe um Boaz em algum lugar à espera que você tome um determinado risco.
existe um Boaz que só está à espera de uma Ruth largar o seu conforto. Existe um Boaz que só está à espera de uma Ruth dizer, independentemente dos deuses, da segurança que eu tiver construído nesse ambiente de trabalho, eu vou deixar. Senhor, está deixando aí para onde? Será que é seguro? Não importa. É o correto a se fazer. Não faço o mais seguro, faço o mais correto. Se nós formos a ver o relacionamento de vários homens com Deus, era um contrato de riscos. Pode falar sério. Olha para Abraão. Primeiro, é rico, tem sua casa, tem seus deuses visíveis, e ele agora quer deixar deuses que vê para seguir voz de um Deus que ele não consegue ver. Para nós é simples, porque já entendemos teologia, etc. Sabemos quem é esse Deus. Mas para falar de Abraão, nunca havia consumido teologia de ninguém. E de repente tem que largar os deuses que ele vê para seguir a voz de um Deus que ele não vê. E espera. Está sendo prometido riqueza numa terra que há de lhe mostrar. Primeiro, a pessoa que fala comigo não lhe vejo. Depois estava desafiado a sair do lugar que eu domino para um lugar que eu não domino. Consegue perceber? Então, se nós formos a prestar atenção, era uma questão de riscos. Hebreus 11:8 diz: Abraão saiu sem saber para onde ia. Não havia nenhuma segurança para os passos que Abraão tomou. E se nós quisermos ser grandes, temos que trocar o seguro pelo correto. Às vezes teremos que sair sem saber para onde vamos. Só sabemos onde não queremos mais estar. Para onde vou não sei, mas sei onde não posso mais estar. Ok, talvez já, não, isso aí é Antigo Testamento, Novo Testamento. Os discípulos, Pedro, com tantos investimentos, tantos barcos que ele tinha, chega Jesus, diz 10. Primeiro, você não conhece o indivíduo. Está a dizer 10. Agora, ouça a promessa absurda. Eu vos chamo mais atenção. Não pense como crente agora. Não pense como alguém que estudou teologia. Está a aparecer um indivíduo que vai deixa a tua fonte de rendimento. Eu vou te tornar pescador de homem. Tem lógica isso? Mas não, queridos, não sei se não vou conseguir perceber isso. Eu estou seguro aqui, tenho 80 barcos, estou a fazer dinheiro todos os dias, consigo sustentar minha família. Eu ainda vou deixar de dizer, deixa e siga. Depois, ok, sob que pretexto? Tá bem, eu te farei pescador de homens. Querido, não havia nada seguro, humanamente falando, em seguir Jesus. Eles tiveram que entender isso no processo. Eles tiveram que arriscar por uma promessa absurda. Vou te fazer pescador de homens. Nós, às vezes, quando estamos a ler o Bíblia, temos que tentar entender essa coisa de Jesus aqui. Aqui a dose era demais, exigiu um peito mesmo. Vou te tornar pescador de homens. Então, mas o que eu quero, acima de tudo, que nós possamos perceber sobre os riscos, é que não tomar riscos conscientes talvez é um risco. Se você acha que não pode fazer porque está arriscando demais, já está em risco.
Deixa-me trazer algo aqui. No campo das ciências, não é a idade do homem que determina a sua velhice, mas é a experiência desse homem quando é exposto a novas ideias. Posso repetir? Não é a sua idade que diz se você já envelheceu ou não, mas as suas experiências quando você é exposto a novas ideias ou a mudanças. Será que se te tirassem do lugar onde você está hoje, você continuaria confortável? Que tal se alguém viesse com uma proposta diferente daquilo que você imagina? Então, eu quero aqui que nós possamos entender a necessidade da flexibilidade. Até que ponto você está disposto a lidar com uma outra realidade? Porque se nós quisermos crescer, então nós teremos que lidar com novas realidades. E essa realidade pode combinar com a sua saída do local do seu domínio atual. Eu, por exemplo, trabalhando na saúde, pode ser que o meu crescimento requer que eu saia da saúde. Não, é sério. Exatamente. Deus, mas é o que eu domino, tudo bem. Mas se é que você quer crescer, em algum momento, você vai ser desafiado a ser flexível. Como é que você reage a uma proposta de uma nova realidade? Como é que você reage a uma proposta de um novo ambiente? Como é que você reage a uma proposta de um trabalho diferente daquilo que você fazia? Porque muitos de nós já mina, então não é louco para matar. Então, pastor Leite fica limitado. Eu chamo a computadora comigo. Papá, seja flexível. Há uma história que gosta muito de contar, pastor Leite, muito obrigado, porque me abriu um pouco os olhos sobre José, a flexibilidade de José. Queridos, preste atenção. Em Canaã, pastor Leite, essa parte, pastor Leite não viu. Em Canaã, onde José estava, todos interpretavam sonhos, menos ele. José era apenas sonhador de sonhos. Sonhador de sonhos, não como era. José era apenas sonhador de sonhos. Mas quem tinha o domínio da interpretação não era José. Eram seus irmãos e seus pais. O que José fez é apenas contar os seus sonhos aos seus irmãos. E quando ele sonha, quando ele conta, eu sonhei enquanto estávamos amontando aí molhos e depois vossos molhos se inclinaram. Quem reage são os irmãos, porque eles tinham a capacidade de interpretar o sonho. Se eles não tivessem, não teriam reagido daquela maneira. Ok, pense de novo comigo como se você não fosse leitor de Bíblia. No caso, não podia melhor ele te nonga lá. Na tinimi, te gama, te nonga leite, te dobrare. Ou entender ele não, eu também não entendi nada. Fama de ruim, você quer. Mas o texto, a reação dos irmãos de José, faz-nos perceber que eles tinham a capacidade de interpretar os sonhos. Mas havia um problema, eles só interpretavam, não eram sonhadores de sonhos. Os pais de José também, José ao contar sobre a lua, o sol, as estrelas,
já Deus é para ele deixa quando. Porque muitos de nós somos assim, por falta de flexibilidade. Quando nos tiram do lugar do nosso domínio, onde nós éramos sonhadores de sonhos, chega para quando. Se já um suicídio lá não dominar. Essa é a nossa justificação. Você já me tirou do que eu dominava. Aquele era o meu. Quando se trata de sonhar sonhos, ok. Mas é uma vez que já perdi aquilo. Só. Já, né? Fica ela lá, acho que eu gosto muito de ali. O corpo e discui. Logo, usa fala a fonte de dizer. Se eles dominarão. Gente. Mas José não, José é flexível. Eu entendo até, por um pouco, José se tornava inflexível, porque José, em algum momento, como eu disse, ele sonhava, mas interpretar o sonho não era com ele. A capacidade de interpretar o sonho desenvolveu na cadeia. Tem muitos jogadores. Ele desenvolveu na cadeia. A segunda, parece alguns dos nossos irmãos que só se convertem na cadeia mesmo. Mas a capacidade de fazer isso, ele desenvolve na cadeia. Mas antes disso, eu acho que José não tinha a noção da magnitude dos seus sonhos. Ele tudo bem, pode ter sonhado o sol, a lua, mas ele não tinha ideia exatamente. Quem tinha ideia são os seus pais. A lava na mastiva como José e a Queen, a Vassalini Canã. Logo me chavisa. E ele, a gastive como chegava a Queen no Macacó. Por isso que eu, John, não a Bíblia, acredito que aquela questão da calúnia que ele sofre na casa de Potifar foi intencional da parte de Deus. Porque ele não entendia até onde ele deveria estar. E ele já estava conformado ali em casa de Potifar, tipo, acho que eles vão ler na Lisboa, na Camilão. Então Deus permite uma calúnia para um jovem, Jus. Agora é Jus, aí corre lá. E então temos que ser flexíveis. Temos que ser flexíveis. Outro ponto, não espere pela clareza, meu irmão. Chama, logo de Basílio me chumo. Tadarabasa. Não espere clareza, meu irmão. Eu costumo dizer que, por vezes, não é a clareza que precede a decisão, mas a clareza nasce em alguns momentos da própria decisão. Quando me chumo, eu vou basta, não costumo ir no fama, mas não conheço ela que basta para o fama. Exatamente. Deixa-vos contar um testemunho. Quando eu marquei o meu casamento, eu não trabalhava. Eu, como gosto de negociar com Deus, li Isaías, venha, negociemos, apresente-me as suas razões. Dois, Deus, se não fosse por tua causa, eu não por ficar. É o primeiro motivo. Dois, não estou a casar para ocultar alguma coisa. Número 3, não estou para casar para ter promoção. Estou a casar porque é tua vontade. Então, se for tua vontade, eu estou a marcar. Eu não trabalhava. Quando eu marquei a data do casamento, quase um mês depois, fui chamado para a entrevista. Já por nem ainda de um para submeter ele ser feito. Não espere pela clareza. Quando me chama, eu tenho que quando você começar a tomar passo.
nós formos a ler, há uma coisa que eu gosto de Provérbios 4:18. É um dos versículos que me ajudou. Eu gosto de usar a própria lei para discutir com o próprio Deus. Provérbios 4:18 diz que a luz do justo fica cada vez mais clara à medida em que ele anda. Guys, pensem nisso, por favor. Tem um momento em que você ora, tudo bem. Tem um momento em que você jejua, tudo bem. Mas a Bíblia diz que a sua luz fica cada vez mais clara. A necessuga, porque a você basa, as combustíveis ainda basa no suca. A necessunguna, porque você é que segue logo o sunguna. A luz do justo fica cada vez mais clara à medida em que ele avança. É Antigo Testamento. Não, caminho com isso é novo. É que vigília. Lucas 17, 11-4. 10 leprosos já aparecem a Jesus. Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E esse local que disse: não, vai chegar aí. Ok. E de apresentar-vos ao sacerdote. Estavam curados? Não. Mas à medida em que eles iam se apresentar ao sacerdote, ficaram curados. Guys. Eles não ficaram curados na hora, mas à medida em que eles caminhavam, iam se apresentar ao sacerdote. Se eles tivessem sido purificados logo, teriam adorado os 10 ali. Mas como não foram purificados logo, mas à medida que... É por isso que só voltou um. Não, ganhando o bacio. Ela aí. Sai aí para mais bacio, você já bacio. Até acho que quando ele não, mas ela vai de única isso, pá. Sim. Ocupado, meu. Então, se nós formos a prestar atenção, mas, homem de hora, será que estamos juntos? À medida em que eles iam se apresentar ao sacerdote, isso tudo para te dizer mesmo, não espere pela clareza. Não, estás boa, jovem, está passa, logo passa, não espere pela clareza. Há uma história, quando você lê Josué, há uma coisa interessante que acontece em Josué. Josué 1:2 diz: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, as tuas missões. Só que eu vou frisar a tua filha. Guys. Onde eu vou feliz hoje? Onde eu vou feliz hoje? Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te. Não estás com a filha, mas agora, levanta-te. Pois agora, passa este Jordão. Quer dizer, Josué tem que lidar com dois assuntos. Primeiro tem o luto. Segundo tem o Jordão. Qual é a parte clara das coisas aí? Qual é a clareza das coisas no seu entender? Você acaba de perder o seu mentor. E diante de ti está o Rio Jordão. Na Bíblia, acho que na Bíblia não vou Josué, não
daquele relacionamento que ele tinha com Moisés. Não. Há uma narrativa que Deus queria desconstruir na mente de Josué. Josué, como ele era o discípulo, o mais achegado de Moisés. Em outras palavras, está vendo quando nós passamos por uma situação terrível? Mas já chega como cresce mesmo. É aquilo que Josué estava a pensar. Não sei, em outras palavras, quando você passa, há situações que quando você passa disso, eu acho que Deus não entende o quão importante isso seria para mim, se desse certo. Não sei se você consegue perceber. Você às vezes passa por uma situação e diz, mas será que Deus percebe que aquele emprego, se eu ainda tivesse aquele emprego, era importante para mim? O questionário, acho que você não tem que entender. É a mesma coisa que estava acontecendo com Josué. Josué, ele já veio mostrando de maneira até quando o Anascaú tem que entender, Josué era o quê? Aliás, Moisés significava o quê para mim? Justo agora. Você não está percebendo? Justo agora. Justo agora que acabo de ter filho, acabo de casar, até me fiz de sair de casa dos meus pais para ir arrendar. Perdi emprego. Justo agora. Guys, quando Deus diz, Moisés, o meu servo, escuta bem, o meu servo, o que Deus estava incutindo em Josué é, você não foi o único afetado pela perda. Quando ele diz o meu servo, ele está dizendo, para de se vitimizar. Você não é o único que perdeu. E ele depois diz uma coisa a Josué. Ele orienta a Josué. Versículo 8 diz, não se aparte da tua boca. Agora você perdeu, tudo bem, mas vamos às instruções. Não se aparte da tua boca. O quê? O livro desta lei. 2. Antes tenha cuidado de fazer o quê? Meditar nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então, depois do quê? De não se apartar essa palavra da sua boca, depois de meditar nela de dia e de noite, só assim farás atravessar esse povo. O que significa não te aparte da sua boca, palavra dessa lei? Queridos, enquanto nós estivermos à busca do próximo nível, temos que melhorar a linguagem. Volto a revisar. Melhore a sua linguagem. A linguagem fala muito de autoimagem. Eu costumo dizer assim, toda vez que você abrir a boca, saiba que você está vendendo seu peixe. Eu vou dar aqui. Não importa se você está com o vizinho, está com... Outra vez, a outra coisa que nós não sabíamos é que o nosso patrão não nos promove. Quem nos promove é quem nos vê e quem nos ouve. O nosso patrão só confirma a nossa promoção. Quem te promove é o teu colega que senta aí, que ouve todos os dias. Depois de algum dia vai falar com o teu patrão. Mas ele domina coisa X. Teu patrão, mas ele faz bem o trabalho X. Querido, ok. Boaz não viu tão bem a Ruth. Ele recebeu o relatório dos que estavam no campo. Se você estiver diante de alguém que pode falar de ti, melhore a sua linguagem.
tenha cuidado sempre de melhorar a sua linguagem. Porque pode falar de ti inocentemente, sem querer te fechar vaga. A casa que o pastor lhe jogou, a pinguiça com a vaga. A cadeira só. Ali não com uma nhonga lá. Não foi o pastor Lides que ouviu Arlindo, mas alguém que estava com o irmão Arlindo depois levou isso ao Boaz. Melhore a sua linguagem. A falta de um bom discurso faz com que até aqueles que têm promessa possam perecer. Leia Números capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, há de ver. Os espias que foram espionar a terra prometida foram reprovados por causa do discurso. Será que você vende bem o seu peixe? Quando você estiver com alguém falar, fale como se estivesse num lugar a ser entrevistado para emprego. Eu não sei se faço perceber. Fala bem. Fala bem de ti. Venda bem o seu peixe. Vamos lá. Como oportunidade de dizer, na vacina, pô. Então, o seu argumento precisa ser melhorado. Ele diz uma coisa, né? Medite na palavra dessa lei de dia e de noite. Medite. E olhando para a questão da linguagem, lembremos-nos do que Jesus disse. Pelas suas palavras serás justificado e pelas mesmas serás condenado. Suas palavras, mano, há vagas, não chegaram, não vieram ao teu conhecimento, porque vamos reprovar por causa da linguagem. Agora, o vangue com classicela, porque o pulili não subzinho. É por isso quando, se você achar que é um bom tolo, a melhor coisa a fazer é não falar muito quando estiver com as pessoas. Eu te digo. Ele diz, medita nessas palavras. Filipenses 4:8 nos ensina tudo quanto é bom, tudo quanto é amado. Se isso rende algum louvor a Deus, seja nisso que vós deveis pensar. O caminho ali já existia para Josué. O que faltava era ajustar a autoimagem e os pensamentos. A autoimagem e os pensamentos. Eu me lembro de uma pessoa que um dia estava a me contar sobre uma possível doença. Olha, essa drama dizendo, e aquilo ali eu tenho medo. Acho que aquilo ali leva à morte. Eu investiguei muito. Aí ficava, sabe o que eu disse? Eu disse, é tão impressionante quanto você se preocupa em saber as tuas desvantagens do que as tuas vantagens. Como é que você está perdendo noite a pesquisar como é que aquela doença pode me matar? Além de perder tempo lendo Bíblia para saber quais são as vantagens que você tem sobre aquela doença em Deus. Está a perder megas, está a perder noites, só para saber como é que aquela doença pode vir a me matar. Não é? Você tem Bíblia que fala das tuas vantagens de Deus. Quando você lê em Salmos, diz que nenhuma praga subsistirá na casa dos justos. Quando diz que 1000 cairá ao seu lado, 10.000 à sua direita. When you push them, acho bom. Está-se a concentrar nas suas desvantagens só. A câmera vai dizer como é. Depois de segurar, vou pesquisar. Quanto é que a quimioterapia que se gasta por mês? Exatamente. Mas você tem que lutar para conhecer as suas vantagens, não as suas desvantagens. Infelizmente, ainda que nós sejamos crentes, muitos de nós
sabemos mais do que o Satanás pode fazer para nós do que aquilo que Deus pode fazer por nós. Então, acho que o Satanás é perigoso. Só que os comuns ainda é este. What do you say about Satan? How do you say about the gospel? Mas estratégia é qual para o funa com a matilha? Aí é como não funa, ao matilha. Outra pergunta que eu gostaria de fazer. Qual é a linguagem das pessoas que te rodeiam? Qual é a linguagem das pessoas que te rodeiam? Quando eu falo da linguagem aqui, a linguagem está relacionada ao acesso. Ok? Qual é a chave que as pessoas que estão ao seu redor carregam? Se você olhar para as 12 pessoas, contar 12 pessoas que estão ao seu redor, será que existe alguém nessas 12 que carrega uma chave diferente da tua? Ou eu não me das para o chachio? Estamos a falar do próximo nível, né? Agora, precisamos começar daí. Porque há que todos portarem a mesma chave. E se você estiver rodeado por homens que portam a mesma chave, ainda que sejam leais a ti, vamos alcançar o próximo nível. Você já está estagnado. Olha para Jesus. Há uma coisa que eu gosto do processo seletivo de Jesus. Tem 12 discípulos. Nos 12 discípulos, 11 são galileus. Um é de Quiriote, que é o Judas Iscariote. Esse processo de seleção tinha um objetivo. A chave que os 11 tinham era diferente da chave que Judas tinha. Os 11 não podiam ter acesso ao palácio. Judas podia ter acesso ao palácio. Vocês conseguem perceber? O que facilitou a negociação de Jesus foi por causa dessa vantagem de Judas. Pedro, André e Menino, logo o Gilaco quando abotou. Julieta era Pedro, Julieta era André, Julieta era Tiago. Mas logo o diabo é só machina. Tem que ver nas Judas. Não sei se você consegue perceber. Logo o diabo botou o só. Mas foi André, Tiago, Pedro, Vaquinho. Olha, Venâncio, bota como botou. Sério, logo o nome Venâncio só. O tipo, ele não porque vai fiel com a mas não é Venâncio só. Achei um chaco, está gama botou. Vocês só estarão. O teu próximo nível nem é o próximo nível. Eu passo a seguir do mesmo nível. Nós temos que ser sábios como Jesus. Ele seleciona os discípulos a saber que esse aqui tem a mesma chave. Este aqui tem a chave diferente. Por exemplo, se Jesus quisesse descansar, quisesse comer, ele procurava os 11. Mas se um dia ele viesse, por exemplo, a precisar de alguma coisa no palácio, só tinha um discípulo para lhe mandar. Quem? Judas. Porque ele era mais estudado. Agora, a minha pergunta é, das pessoas que estão ao seu redor, será que carregam alguma chave que seja diferente da tua? Jesus foi inteligente na seleção. E olha o outro que ele tinha.
jeri usiku lesi ku ni khongela minchumu laha hi kambe ku hi ni juletela jeri wa ku ni anga likoni ka vision hi mhaka ya sweswo kwambeka wa likoni rabarabara a hi yeni kwa negosiana pratina rumexrali vamos lavisa só em algum momento nos encontramos nesse achamos que as pessoas não se importam. Não, elas se importam. Só que carregam a mesma chave que nós carregamos. Não sei se me faz perceber. Às vezes você passa por uma crise e você diz, ei, não se importa, acho que o Venâncio não se importa, acho que Arthur não se importa, acho que... Mas vocês estão a carregar a mesma chave. Ninguém tem capacidade de negociar alguma coisa no palácio. Agora, o meu desafio para o homem de honra, não importa em que nível você esteja, eu quero que você identifique mais 11 pessoas que carregam chaves diferentes da sua. Quando você olha para Salomão, ele tinha 12 provedores. E cada um era responsável por providenciar no seu mês. E cada mês produzia-se algo diferente. Não tinham a mesma chave os 12 provedores. Eles sabiam que solicitar no provedor de abril, de maio, de julho, de agosto, eles não possuíam a mesma chave. Então, logo, la mamãe que ele vai chave de dizer, menina ué, e maqui. Querido, só para terminar, quando você lê a segunda carta de Paulo a Timóteo 4, 6 a 3, Timóteo, ele fala com... Aliás, Paulo, ele fala com Timóteo. Ele está na prisão. Ele diz, olha, quando vier ter comigo, traga minha capa e os meus livros, principalmente os pergaminhos. Queridos, todos nós conhecemos o sucesso de Paulo. Em termos de epístolas, ele foi quem mais escreveu. É claro que ficou para Lucas, porque Lucas, em termos de volume, foi o maior escritor do Novo Testamento. Mas em termos de cartas, quem escreveu mais foi Paulo. E ele ousa dizer, combate um bom combate. Terminei a carreira, aí não é no jogo. Vai estar falando uma missão na carreira. Paulo! O que me salou é com o pé que era missão na minha carreira. Paulo diz que eu combati o bom combate. Eu terminei a carreira e guardei a fé. Eu quero me não é. Chama buco, gato lá me hitchum e retido. Já falando com a sétima classe ou 12ª, como te comenta uma cadeira com a não relaxar. Deus ele vai. 12 anos, você acha pouco? De marido-me. Agora, imagine um indivíduo que escreveu muitas cartas, instruiu muitos discípulos, edificou muitas igrejas. E ele ainda diz, terminei a carreira, guardei a fé. Mas quando ele fala com Timóteo, diz, Timóteo, quando vier ter comigo, traga cá. Mas traga os meus livros também, e principalmente os pergaminhos. Come on. Quem quase jogou Paulo na combela? A combela é uma livro, uma pergaminho. O que o indivíduo que já fez tudo ainda precisa dos livros? Se já escreveu tudo, quer estudar mais o quê? Porque lá não só poder aquela era uma carta com aquela. Olha, não olho bem, Paulo. Tinha no Antigo Testamento, porque lá era fariseu. Tinha no Antigo Testamento. Lá não só podia a ler uma evangelho, aquela era uma carta com aquela. Mas por que eu estou aí? Porque somente uma pessoa medíocre já atingiu o seu limite máximo. Vou repetir. Somente uma pessoa medíocre já atingiu o seu limite máximo. Nunca pensou, nem que assim de mim. Ele, é normal, se eu perder a mão, de chicote na mão. Ué, não
sei quantos livros você já leu. Meu irmão, volta a ler como se não tivesse lido. Eu não sei qual é o teu patrimônio. Meu irmão, volta a conquistar como se você não tivesse nada. Volte a ler como se não tivesse lido. Sabe o que significa a palavra inovar? Bem, pode ter muitos significados, né? Mas trago um significado aqui. A palavra inovar significa fazer com que o hoje seja melhor que ontem. Ok? Você tem que garantir que o teu hoje é melhor que o teu ontem. Ok, Ednilson é um bom contabilista. Tudo bem. Você tem que garantir que amanhã, quando alguém estiver a te reparar, vai dizer: esse tornou-se cada vez mais melhor. Nós temos que inovar. Venâncio, vamos como que? Chabalês. Acho que aprender isso em 2010, mas ninguém porque ele cabe já agressivo. Consegue perceber? Não é lá, já que Van Guisen a Marquex, já nos Coabili, já nele. Irmão, continue pesquisando como se faz uma boa pintura, ainda que você seja celebrado hoje. E não, certifique que o teu hoje é melhor que o teu ontem. Você é um estudante, teve boas notas, quadro de honra, tudo mais. Certifique que hoje você não pode comer lá o que é o título. A nem título, mas é o ao lispina. O que é o título? Já o achava já. O achava que cruzar na namora com bem no mudança as cabos, porque a vai continuar não lispina. Mas vamos para mais. Há um livro que eu li do Timothy Badiou. Ele diz o seguinte: temos que encarar o nosso trabalho e nossa vida como algo inacabado. Tudo que tocar, deixe melhor que antes. Vou repetir. Temos que encarar o nosso trabalho e a nossa vida como algo inacabado. E tudo que tocar, deixe melhor que antes. Subsídio bíblico, Eclesiastes 9, 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, por onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Certifique-se que você mais sabe hoje. Certifique-se que você pesquisa mais a ciência hoje. Certifique-se que você dá o seu melhor na indústria hoje. Certifique-se de que tudo quando você for a tocar vai se tornar melhor que antes. E como homens também, vamos certificar que as nossas famílias tornam-se melhores que antes. As nossas esposas, hoje, que possam nos elogiar mais que ontem. Os nossos filhos, que possam nos elogiar mais que ontem. Vamos certificar que a cada dia que passa, nós sempre nos tornamos melhores que antes. E termino por aqui.